Olá a todos, sejam bem-vindos à apresentação do projeto BioGeo 11 da Texto Editora. Eu sou uma das autoras, meu nome é Maria João Jacinto. O projeto foi elaborado por mais 5 autores: Ana Luísa Ferreira, Fernando Bação, a Paula Silva, a Maria Alexandra Duarte e a Sandra Lobo. O manual teve revisão científica do professor Dr. Mário Caixão, da Universidade de Lisboa, do Departamento de Geologia, e do Dr. Pedro Fevereiro, da Universidade Nova de Lisboa, tendo sido certificado pela Associação Portuguesa dos Professores de Biologia e Geologia. O nosso projeto é composto por diferentes constituintes. Existe um manual o manual do aluno, formado por 2 volumes, o volume da Biologia e o volume da Geologia. Existe também uma versão exclusiva para o professor. Existe ainda um caderno de exercícios com soluções detalhadas, o dossiê do professor e uma brochura da autoria de Domingos Fernandes sobre avaliar e aprender, que poderá ter muito impacto nas escolas que adotaram o projeto Maia. Estes componentes podem encontrar-se na aula digital e podem obter-se quer de forma online, quer offline ou mesmo fazendo o download. O nosso projeto destaca-se em 3 pontos principais. Primeiro ponto, facilita a aprendizagem e o estudo autónomo do aluno. O segundo ponto, apoia a verificação de aprendizagens e a preparação para a avaliação. E o terceiro ponto, que é facilitar a prática docente com acesso a recursos diversificados e extremamente interessantes. O nosso projeto continua preocupado em facilitar a aprendizagem do aluno e o seu estudo autónomo, e isso é revelador da sua organização. Mais uma vez, vamos encontrar no verso da capa uma tabela cronoestratigráfica que julgamos continuar a ser muito pertinente. Relativamente ao volume da Biologia, mais uma vez um relembrar do método científico e em ambos o significado das palavras, revisto com a mesma intenção, tornar mais fácil o aluno descodificar alguns termos mais complexos. Todas as unidades vão iniciar-se à mesma com uma situação para análise que se pretende que seja cativante, que traga um assunto que permita abordar as temáticas que vão ser desenvolvidas na unidade e ao mesmo tempo que possam mobilizar aprendizagens anteriores. Estas aberturas muitas vezes também são elas acompanhadas de infografias que se pretendem que tenham muita informação, apesar de ser unicamente gráfica. Estas aberturas são também elas acompanhadas por cautos que o professor pode realizar para gosto dos alunos, porque é sempre uma atividade que para eles é cativante e, ao mesmo tempo, é uma forma do professor ter um feedback desta avaliação diagnóstica que é muito útil no começo de uma unidade. O texto didático tem um grande de clareza e rigor, tal e qual como era pautado no BioGeo 10. Ao longo das nossas páginas é possível ver as conexões, e essas conexões são feitas tanto com outros conteúdos do BioGeo 11, como também com o BioGeo 10 e com os próprios conteúdos do 10º ano. Também vamos verificando a existência de exercícios que desenvolvem e mobilizam competências, orientam os alunos para a compreensão da informação que é contida nas diversas imagens que vão aparecendo. Portanto, todos os exercícios têm sempre ligação a diversos conteúdos e estão a par e passo para a aprendizagem e para desenvolver um enorme conjunto de competências nos nossos alunos. O essencial. Estas sínteses parciais que vão aparecendo ao longo das páginas são uma constante e sistematizam cada conteúdo. Podem ser na forma de texto, de pontos ou então em tabelas. Aqui o que nós vamos vendo também ao longo do manual são as ligações à aula digital, que são também recursos digitais com uma extrema importância na aprendizagem dos alunos e também acabam por, de alguma forma, trazer vida aos próprios conteúdos que aparecem nas páginas do livro. Aquilo que vemos também nestes essenciais são tabelas que podem ser sistematizações
muito interessantes e de uma forma simples e rápida o aluno pode ter a noção do que é importante e do que faz a diferença nestes conteúdos e facilita aquilo que ele pode estudar e compreender de cada página. Ainda em relação à forma como facilita a aprendizagem e o estudo autónomo, o nosso manual apresenta, à semelhança do que aconteceu no 10º ano, as chamadas notas a azul. As notas a azul continuam a ter o mesmo objetivo, que é apoiar o aluno na compreensão do texto didático ou dos próprios exercícios. Portanto, elas apresentam sinónimos relativamente a algumas palavras ou conceitos que nós temos ao longo do texto, destacam ideias-chaves ou apoiam na resolução dos próprios exercícios. Ao longo do manual encontramos a informação bem organizada para facilitar a compreensão do aluno, como podemos ver aqui neste caso relativamente aos tipos de rochas metamórficas, respectivas texturas, inclusivamente composição mineralógica e o esquema da própria textura que ajuda o aluno a compreender que tipo de rocha é que rocha metamórfica é que está em presença. Temos aqui mais um exemplo, neste caso para as rochas sedimentares, mas esta apresentação de informação também se encontra no Manual da Biologia. Destacamos aqui a importância das infografias como elementos facilitadores da aprendizagem dos alunos. Estas infografias, neste caso de Geologia, trazem o aluno mais para perto do real, o que é facilitador da aprendizagem. Aqui encontramos mais um exemplo de como a imagem pode dizer tudo. Neste caso, temos aqui informações geológicas que encontramos à direita e do outro lado situações que encontramos também na natureza, mas que posteriormente, após litificação, acabam por ficar como as encontramos aqui à direita, e isso ilustra o processo, uma imagem, ao fim e ao cabo, ilustrar o processo mais do que um texto. Aqui vamos encontrar mais um recurso digital, porque para falar de processos, nada melhor do que apresentar animações, neste caso sobre rochas magmáticas e a sua formação. Recursos esses que também podemos encontrar na biologia, neste caso com a replicação do DNA. Deve-se dizer que também para levar o aluno a envolver-se mais no seu processo de aprendizagem, mais do que estar passivamente a ver uma animação, também é muito útil a utilização de simuladores e eles também estão disponíveis na aula digital. O nosso manual tem diversas situações que promovem a aquisição e mobilização de competências. Há uma diversidade de propostas e atividades que nós denominamos de explorar mais, que se localizam sempre no final das unidades. Temos propostas tanto para a biologia como para a geologia, extremamente diversificadas, muito atuais e que permitem a aplicação de conhecimentos em diversas e novas situações que poderão ajudar os alunos a preparar os exames nacionais. Tanto o professor como o aluno podem desenvolver estes aspectos que aparecem sempre no final, que parecem que vão explorar mais, mas além do explorar, serão sempre situações novas que sabemos que aparecem nos exames nacionais. Temos aí um exemplo que é o lagarto senpai, que desenvolve aqui os conceitos da partenogênese, ou então o problema dos diabos, que está associado à genética e ao DNA. Os nossos explorar mais são sempre associados a fontes muito atuais, situações reais e de grande proximidade. Como podemos ver, no primeiro caso, uma vacina nova para uma doença antiga está relacionado com a malária. Os depósitos de turquesa descobertos em Portugal estão associados a minerais que podem ser explorados no nosso território, portanto há esta ligação, a esta proximidade, e da meteorização à mineração, portanto um caso da exploração da bauxite. Além de explorar mais, encontramos ao longo do manual uma aplicação de conhecimentos a novas situações, como por exemplo, casos de interpretar, em que vamos buscar novas técnicas de genética, por exemplo, como se pode observar nessa página do lado esquerdo, ou então situações de estudos de caso, muito ligados a doenças genéticas, neste caso o perfil genético da surdez, ou determinadas patologias que se associam sempre aos conteúdos que estão a ser abordados. De forma a darmos resposta a algumas aprendizagens essenciais,
ao longo dos dois manuais, encontram-se outro tipo de atividades, nomeadamente atividades de laboratório, como aqui neste caso, relacionada com a observação de células vegetais em divisão meiótica, atividades práticas no âmbito da identificação de rochas, neste caso de rochas sedimentares, em formações geológicas e em amostra de mão, e ainda explorar mais relacionadas com o trabalho de projeto, que fazem uma interligação de conteúdos, com destaque principal sobre cidadania e desenvolvimento, como no caso da clonagem em plantas. Relativamente, por exemplo, às rochas magmáticas e também em relação aos outros conteúdos, podemos encontrar esta atividade prática com uma atividade também inserida para desenvolver utilizando o Google Earth. As nossas atividades práticas encontram-se apoiadas por vídeos laboratoriais, que o professor poderá encontrar na aula digital e projetar sempre que ache necessário. Ora, enfatizamos que o nosso projeto apoia a verificação de aprendizagens e a preparação para a avaliação, inclusivamente do Exame Nacional, e isso é feito, por exemplo, através de elaboração de sínteses que surgem em todas as unidades, com um aspecto mais ou menos gráfico, mas que também estão disponíveis numa gravação em áudio, em que os alunos podem aceder através de um QR Code e têm acesso aos vários conteúdos da síntese de forma separada para ser mais fácil poderem escolher exatamente aquilo que querem recordar. No final das unidades encontram-se sempre verificações de aprendizagem, algumas unidades com um conteúdo mais denso e eventualmente aparecem 2 momentos de verificação de aprendizagens. Há uma remissão para o caderno de exercícios, onde aí esta tipologia designamos por exercícios de consolidação e que desenvolvem um pouco mais todos estes conteúdos de uma forma relativamente acessível ao aluno para acompanhar o seu estudo. Deve-se dizer que quer no manual, quer no caderno de exercícios, se encontram exercícios de integração que estão elaborados na metodologia de exame, portanto com textos de suporte, gráficos, diversa informação que o aluno vai encontrar, eventualmente situações novas, quase sempre, e relativamente atuais, organizadas, mais uma vez, de acordo com a tipologia de exame. Há vários exemplos destes exercícios de integração, como podem ver. Relativamente ao caderno de exercícios, a sua estrutura está pensada para que o aluno, quando prepara uma determinada unidade, comece por realizar exercícios de consolidação e depois terá a oportunidade de fazer exercícios de integração, que inclusivamente têm alguns temas que são do 10º ano, mas estamos a prepará-los para uma disciplina que é bianual, portanto fará todo o sentido. Deve-se destacar que no caderno de exercícios o aluno tem acesso a soluções detalhadas de cada pergunta, de forma a poder esclarecer cabalmente dúvidas que eventualmente lhes surjam. Quanto ao dossiê que é exclusivo do professor, o professor tem uma série de testes que pode aplicar aos seus alunos durante o ano letivo e, inclusivamente, mais perto do final, duas provas modelo. Ora, sistematizando, como é que o nosso projeto realmente prepara os alunos para o seu exame nacional? Relativamente ao manual, pois toda a sua organização está pensada, ao fim e ao cabo, para a sua preparação, desenvolvimento de competências, aquisição de conhecimentos, logo prepara-o para o exame nacional. E falo, permitindo que ele faça essa verificação das suas aprendizagens, resolvendo as várias questões que se vão encontrando ao longo do manual, inclusivamente algumas situações novas, como, por exemplo, determinados estudos de caso, ou, no final, com os exercícios de integração. Há ainda, mais uma vez, que salientar a presença no projeto de um simulador de exames que vai permitir aos alunos poderem fazer N exames virtuais e, portanto, poderem, de facto, fazer uma verificação das suas aprendizagens e preparar-se cabalmente para esse momento importante que vai ser o seu exame nacional à disciplina de Biologia e Geologia. De que forma é que o nosso manual facilita a prática docente com recursos diversificados? É possível observar ao longo das bandas laterais uma enorme quantidade de informação, que tanto pode ser a explicação dos exercícios que vão surgindo,
como também informação adicional sobre novos conhecimentos dos conteúdos que estão a ser abordados e também sempre uma ligação à aula digital, tanto as atividades como as animações, como os simuladores, tanto para alunos como para professores. No dossiê do professor encontra-se um conjunto diversificado de materiais que vão desde planificações, momentos de avaliação que podem ser utilizados pelo professor, desde a ficha de diagnóstico, testes, provas modelo, que podem ser também preparação para o exame nacional, diversas questões da aula, testes práticos, sempre com propostas de solução. Além disso, temos vários materiais de ampliação que vão desde as atividades práticas a propostas de saídas de campo, fichas de recuperação, dinâmicas de grupo e ideias diversas para DACs. A aula digital tem um conjunto de recursos diversificados com qualidade e garantia de serem inteiramente adequados aos conteúdos que vão sendo abordados ao longo do ano letivo. Convido-vos a entrar na aula digital e a experienciar alguns dos recursos que temos disponíveis para vós. Por que é que o nosso manual faz a diferença? Existem 5 características que o tornam apelativo e interessante. O seu conteúdo, o ser prático, o sistematizar, o consolidar, a preparação para exame e o apoio ao professor e à sua prática letiva. Obrigada por estarem desse lado. Esperemos que gostem do nosso projeto. Até breve!